Olá, meus queridos alunos aqui do curso Prime, aqui professor Nimar de Aquino, para a gente começar o nosso novo curso de processo civil. Será um curso totalmente atualizado, tá? Que eu estou gravando aqui para vocês. Então, vamos começar o primeiro capítulo desse nosso curso, falando aqui sobre os métodos de solução dos conflitos. Vem aqui comigo. Vem aqui para o nosso slide, pessoal, onde eu vou colocar aqui para vocês o nosso primeiro ponto, tá? Então, ponto 1 aqui do nosso programa, métodos de solução dos conflitos. E para vocês entenderem bem isso aqui, eu vou te explicar antes o seguinte. Dentre as diversas classificações possíveis para o direito, eu quero agora que você lembre daquela que subdivide o direito em direito material e direito processual. O direito material, ele é o direito subjetivo e potestativo de todos nós. Então, o direito material é aquele em que a legislação protege tanto os direitos subjetivos como os direitos potestativos dos cidadãos. E aí eu quero que você note que o direito subjetivo, ele é aquele onde você pode exigir uma prestação de outrem, como se dá, por exemplo, com o direito de crédito, o direito a alimentos, o direito de propriedade. Todos esses direitos são direitos materiais subjetivos. Mas existem os outros direitos materiais, chamados de potestativos, onde você pode influenciar esfera jurídica alheia, mesmo contra a vontade desta pessoa. Em todo caso, eu quero que você lembre que o direito material, ele é subdividido em direito subjetivo e direito potestativo. E o que é que isso tem a ver com o processo? Tudo. Tudo porque se nós vivêssemos em um mundo ideal, meu povo, não haveria necessidade de processo. Se nós vivêssemos em um mundo ideal, todas as pessoas respeitariam os direitos subjetivos e potestativos de outras pessoas. Então, um filho jamais deixaria de receber alimentos de seu pai. Todas as pessoas respeitariam o direito de propriedade alheia. O marido jamais recusaria o divórcio à sua esposa ou vice-versa. Um vendedor de um produto jamais oporia obstáculo ao consumidor que fosse à sua loja trocar um produto defeituoso ou exigir o seu dinheiro de volta. Veja, em todas essas situações, isso aqui existiria no mundo ideal, onde o direito material seria respeitado. Mas o problema é que nós não vivemos em um mundo ideal. Nós vivemos em uma realidade em que, na maioria das vezes, os direitos materiais são desrespeitados. Então, o que a gente vê na prática, no nosso cotidiano, é realmente o desrespeito ao direito material das outras pessoas. E aí é que surge o processo. O processo civil, por excelência, é um mecanismo criado para solucionar os conflitos de interesses que ocorrem em relação à sociedade. Veja, quando alguém desrespeita o material ou o direito material de outra pessoa, surge o denominado conflito de interesse, que deve ser solucionado pelo processo civil. Claro, se tratando aqui da seara não criminal, né? Porque na seara criminal nós temos um outro processo, que é o processo penal. Porém, voltando a falar aqui da seara não penal, não criminal,
Surgiu um conflito de interesses advindo do desrespeito ao direito material de outrem, nós temos o processo civil como principal mecanismo para a solução desses conflitos. O que eu estou querendo te mostrar agora, no início do nosso curso, é que o processo não é um único mecanismo. Existem outros instrumentos que podem solucionar um conflito de interesse. Então, pegue essa ideia. Um conflito de interesses entre duas ou mais pessoas, ele surge a partir do desrespeito ao direito material de um determinado indivíduo que é posto pelo nosso ordenamento jurídico. Claro, se o ordenamento diz que o filho pode exigir alimentos do pai e o pai não quer pagar, obviamente que há aqui um desrespeito ao direito material do filho, que gera um conflito de interesse. E esse conflito de interesse tem que ser solucionado para que haja a chamada pacificação social. Fechou? Agora, estou te dizendo que os métodos, na verdade, existem métodos de solução dos conflitos. O processo não é o único. E esse é o objetivo do nosso primeiro encontro: é identificar quais são esses métodos de solução dos conflitos. Vamos a eles. Vem aqui comigo, por favor. Então, nós já sabemos o que são esses conflitos de interesse, né? E agora vamos analisar quais são os métodos de solução. Genericamente falando, pessoal, os métodos de solução dos conflitos, métodos de solução dos conflitos de interesses, eles são subdivididos de interesse, são subdivididos em duas principais modalidades. Nós temos os métodos de autocomposição, e os métodos de heterocomposição. Então, de um lado, nós temos mecanismos ou métodos de autocomposição dos conflitos e, do outro lado, métodos de heterocomposição. Qual é a diferença entre um e outro? Você pode acompanhar aqui, né? Do meu lado aqui, tá? Você pode acompanhar aí pela lousa a explicação. Lembre-se, autocomposição. Ora, auto vem das próprias partes. Então, nos métodos de autocomposição, são as próprias partes que se envolvem no conflito, ou seja, os contendores, né, que vão solucioná-lo. Então, na autocomposição, são as próprias partes envolvidas no litígio que vão solucionar esse conflito de interesse. Já heterocomposição, note hétero, o outro, né? Na heterocomposição, é um terceiro que deve ser imparcial, que vai solucionar o conflito no lugar das partes. Então, não esqueça, nos métodos de autocomposição, as próprias partes envolvidas no conflito é que vão solucioná-lo. Já na heterocomposição, um terceiro imparcial que vai substituir as partes na solução do conflito. Beleza? Vem aqui comigo, então, para eu te dizer que são duas as espécies de autocomposição. Nós temos aqui, em primeiro lugar, historicamente falando, a autotutela, e aqui embaixo nós temos a chamada autocomposição em sentido estrito. Autocomposição em sentido
estrito. Esta autocomposição em sentido estrito, né, ela ainda aceita uma subdivisão. Ela é subdividida em submissão, desistência e transação. Muito importante hoje em dia esse mecanismo de autocomposição em sentido estrito e suas respectivas espécies: submissão, desistência e transação, tá? Transação. Ótimo. Guardem esta informação. Já que na heterocomposição nós temos uma subdivisão. São duas as espécies de heterocomposição: a arbitragem e a jurisdição, tá? E a jurisdição. E isso aqui hoje para o Poder Judiciário é muito relevante, pessoal. Vem aqui comigo para você entender bem este ponto. Veja, esse esquema que eu estou... Opa, deixa eu trocar aqui, né? Esse aqui, ó. Esse esquema que eu acabei de mostrar aí para você na lousa, depois você, com calma, rever, printa a tela, copia direitinho o esquema, ele é relevantíssimo para a gente, porque ele enseja o denominado sistema multiportas, tá? Existe esse sistema multiportas, que é uma determinação, uma diretriz antiga já do CNJ, que determina que a jurisdição não deve e não pode ser o único método de solução dos conflitos. Isto, a toda evidência, geraria mais lentidão ao Poder Judiciário, que, por sua própria natureza, já não é célere. Então, isso também resultaria em uma grande exigência orçamentária para fazer frente a uma demanda sempre crescente. Cada vez mais pessoas se socorrem do Poder Judiciário para solucionar seus conflitos. Daí porque o Poder Judiciário não tem mais estrutura para suportar toda essa demanda. O CNJ, então, pensa em métodos alternativos de solução dos conflitos. E esse método alternativo gerou, ou esses métodos, né, alternativos, geraram a necessidade do chamado sistema multiportas. Na verdade, o sistema multiportas é apenas um direcionamento diante da análise do caso concreto para um método mais adequado para a sua solução. Haverá necessidade e existirão servidores no futuro que serão responsáveis por uma triagem do processo para direcioná-lo para a porta mais adequada. Veja, cada porta compõe um método de solução desse conflito. Daí o nome do sistema, sistema multiportas, onde não vai existir apenas uma única porta, que era a jurisdição. A depender do teu caso concreto, talvez a jurisdição não seja o método mais adequado. A arbitragem seja este método mais adequado. Ou, para o teu caso concreto, antes de qualquer jurisdição, haja uma necessidade de uma mediação, de uma conciliação prévia. E talvez já seja suficiente para resolver esse conflito. Notem, portanto, que haverá, a partir do sistema multiportas, a necessidade de se fazer uma análise do caso concreto para saber qual é o método mais adequado para solucioná-lo. Eu quero que você observe que esse sistema multiportas ele é adequado para qualquer demanda. Demanda intersubjetiva e também demandas que envolvam a fazenda pública, tá?
demandas que podem ocorrer entre mim e você e qualquer pessoa, como pode também envolver a fazenda pública. Está absolutamente superado o posicionamento segundo o qual a fazenda pública não pode se sentar à mesa para realizar uma conciliação ou uma mediação. Pode sim, e já está pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores e na doutrina mais abalizada. De todo modo, eu quero que você, de novo, olhe aí para o nosso esquema e veja essa subdivisão, porque agora nós vamos estudar cada um desses métodos, tá? Até chegar na jurisdição. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro desses métodos de solução dos conflitos, que é a autotutela. A autotutela. E o que é autotutela? A autotutela é a solução do conflito pela força. Pela força. Tá? Então, observem vocês o seguinte: na autotutela, o mais forte impõe a solução do conflito ao mais fraco. Então, note que nós estamos aqui num sistema antiquado de solução dos conflitos, que se vale do uso da força para impor a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Nós estamos aqui na verdadeira regra ou lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? Na verdade, esse é um sistema antigo que, em regra, já foi superado pelo atual ordenamento jurídico, mas que ainda hoje é aplicado sim, tá? Porém, anote aí com precisão no seu caderno, nas suas anotações, que a autotutela somente é possível atualmente havendo autorização legal expressa. Vou repetir, a autotutela atualmente só é válida se houver autorização legal expressa. A lei expressamente tem que autorizar a autotutela, beleza? Se não houver autorização legal e o indivíduo se valer da autotutela, isso configura um crime. É o crime de uso arbitrário de suas próprias razões, tá? Então, o uso da autotutela sem embasamento legal expresso configura um crime de uso arbitrário de suas próprias razões. Beleza? Ótimo. Então, nós temos aí as determinações teóricas sobre a autotutela. Professor, tem um exemplo prático aqui na seara civil? Tem. Vem aqui comigo, porque o exemplo mais importante para a gente aqui no processo civil é a autotutela da posse. Autotutela da posse, que é regulada e autorizada expressamente pelo artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Então, o artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, autoriza a autotutela da posse. Por isso que ela é possível, beleza? E são duas as espécies de autotutela da posse. Vem aqui comigo, por favor. Vamos entender quais são estas espécies. Nós temos a legítima defesa, e nós temos o denominado desfosso imediato. Desfosso imediato. Então, a legítima defesa e o desfosso imediato. Cuidado aqui, pessoal, por quê? Porque cada uma das espécies
de autotutela da posse tem sua adequação, por óbvio, né? Veja, na legítima defesa, a grande diferença que você tem que se ater é que na legítima defesa, o possuidor não perdeu sua posse, tá? O possuidor está sendo agredido em sua posse de forma injusta. Então, ele está sofrendo uma agressão injusta, atual ou iminente à sua posse, e aí ele está autorizado pelo nosso Código Civil a repelir essa injusta agressão, valendo-se dos meios necessários e proporcionais. Olha o termo, tem que ter proporcionalidade nessa legítima defesa. Ele deve se ater a realizar atos que façam cessar a agressão sofrida. O mais é excesso e pelo excesso ele vai responder. Beleza? Então vamos supor que você esteja em sua casa e um grupo de sem teto quer invadir a sua casa. Ora, isso enseja uma agressão à sua posse, tá? Isso é esbulho possessório. Eles querem tomar a tua posse. Você ainda não perdeu a posse e pode agir atuando em legítima defesa? Claro que sim. E você pode agir valendo seus próprios meios, moderados e proporcionais, para repelir essa injusta agressão. Fechou? Então, essa é a legítima defesa. Então, vem aqui comigo, por favor, que eu vou colocar com outra cor, que na legítima defesa, o possuidor não perdeu sua posse. Não perdeu posse do bem. E aqui ele vai atua no fim de repelir, claro, valendo dos seus próprios meios, moderados e proporcionais, repelir a injusta agressão sofrida, né? Então, cuidado, que é isso que identifica a legítima defesa. E a autorização, perceba, da lei expressamente para o possuidor agir assim. Já no desforço imediato, o possuidor já perdeu sua posse. Possuidor perdeu a posse do bem. Perdeu a posse do bem. E ele está autorizado pelo ordenamento para reavê-la. Então, irá atuar de novo, valendo os meios moderados e proporcionais para reaver sua posse. E aí vem o destaque aqui para o desforço imediato. Desde que ele, possuidor, haja possuidor deve agir, logo deve agir, logo. Cuidado, pessoal, não há um prazo na lei, mas tem que ser ainda, segundo a nossa jurisprudência, no calor dos acontecimentos, né? Então, tomaram a sua posse e você pode reavê-la valendo dos meios moderados e proporcionais, inclusive com a ajuda de terceiras pessoas. Mas note que o que a gente tem que saber é que a tutela é um método rudimentar de solução dos conflitos, ainda é possível desde que haja autorização legal expressa, e o exemplo maior está lá no 1210, parágrafo 1º, que é a autotutela da posse.
nas duas espécies, legítima defesa e desforço imediato, em conformidade com o que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Primeiro método de solução dos conflitos. Vem aqui comigo, vamos para o segundo método. O segundo método, pessoal, como a gente colocou no esquema inicial, é a autocomposição em sentido estrito. É autocomposição em sentido estrito. Essa autocomposição em sentido estrito possui 3 espécies, como eu já lhes adiantei, né? Nós temos, em primeiro lugar, a submissão. Nós temos, talvez, a mais importante dessa espécie para a prova, que é a desistência. Muita atenção em relação à desistência, reiteradamente cobrada em prova. E, por último, nós temos a transação. Tá? Então, estão aí as 3 espécies: submissão, desistência, transação. Vamos começar com a submissão. Agora, antes de eu explicar para você a submissão, deixa eu te dizer o seguinte. Quando surge um conflito de interesse e as partes querem solucionar na jurisdição, ou seja, dentro do Poder Judiciário, haverá necessidade daquele interessado ajuizar no Poder Judiciário uma demanda. Demanda, gravem esse nome, porque nós vamos estudá-la e muito, nós vamos estudar esse assunto e muito ao longo do curso. Demanda é o ato de se provocar o Poder Judiciário, a fim de se obter uma resposta jurisdicional de mérito. Então, através da demanda, o autor vai provocar o Poder Judiciário para que este Poder Judiciário lhe dê uma resposta jurisdicional de mérito que solucione aquele conflito de interesse que foi apresentado. Portanto, quem ajuiza uma demanda é o demandante. E a pessoa em face de quem a demanda é ajuizada é o demandado. Vou repetir. A demanda, esse ato de se provocar o Poder Judiciário, possui 2 partes. A parte autora, que ajuiza a demanda, é o chamado demandante. E a parte ré, que está no polo passivo da demanda, é a pessoa em face de quem a demanda é ajuizada, ou seja, o demandado. Beleza? Ótimo. Então, vem aqui comigo que na submissão, já que a gente já conhece os termos, na submissão, tá? O demandado reconhece a pretensão do demandante. Isso é que é submissão. Quando o demandado reconhece a pretensão do demandante. Veja, o réu
vai reconhecer voluntariamente a pretensão do autor, é isso mesmo. Veja, pessoal, hoje o Código de Processo Civil ele é todo calcado em princípios. E um dos princípios mais importantes é a boa-fé objetiva. Pela boa-fé objetiva, é vedada, tá? Vedada a conduta contraditória das partes. Então, note, eu até não respeitei o direito material de outra pessoa porque eu acreditava que eu que estava com a razão. Mas no momento que essa pessoa me demanda judicialmente e eu leio toda a petição inicial que retrata a sua pretensão, se eu me convenço que ela tem razão e eu estou errado, pela boa-fé objetiva, eu devo reconhecer a pretensão dela. Claro, eu sei que na prática não é assim, eu sei que na prática o réu nega até a morte, mas eu estou falando aqui do plano teórico, né? Não estou falando da prática. Então, no plano teórico, em respeito à boa-fé objetiva, que veda a conduta contraditória das partes, eu tenho que reconhecer a pretensão autoral. E isso se dá quando o demandado se submete à pretensão do demandante, tá? Nesse caso, existe o primeiro e mais fácil deles, método de solução, que na prática realmente é muito incomum, mas que é possível, é o primeiro método, a submissão. Para fechar esse bloco, a submissão recebe dentro do processo um nome específico. É o reconhecimento antecipado do mérito ou do pedido. Reconhecimento antecipado do mérito ou do pedido. Fechou? Com isso, vamos encerrar o nosso bloco por aqui. Daqui a pouco a gente volta para continuar.